Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28, é um texto muito conhecido, mas eu quero nessa noite relembrar você. É um texto também dirigido às mães aqui presentes, pelo Dia das Mães, mas em alguns momentos eu já peço licença às mães, porque eu quero usar também a aplicação do texto à família. Então eu vou falar com os pais, vou falar com todo mundo, porque é muito importante a mensagem que esse texto nos traz. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. O título dessa mensagem é A Fé que Atraiu a Atenção de Jesus. A fé que atraiu a atenção de Jesus. Diz assim o texto sagrado: Passando Jesus, dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou dependendo da versão, senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Feche seus olhos mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que fale conosco. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa. Ela fala por si só, porque é viva e eficaz. Mas clamamos ainda a ação do teu Espírito, que em tudo nos ensina, e que também, ó Deus, cativa o nosso coração e o nosso entendimento, para que a tua palavra encontre em nós guarida, um lugar onde ela é depositada, repousada, e ali surte efeito. Eu peço a Deus para que mais uma vez, eu e os meus irmãos, minhas irmãs, nós que aqui estamos, possamos aprender contigo, com a tua palavra, e sairmos daqui confrontados e de fato desafiados a vivermos mais e mais intensamente para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, especialmente mães aqui presentes, eu quero falar nessa noite sobre a fé que atraiu a atenção de Jesus, dessa mulher cananeia. Uma mulher que levava consigo um drama, a situação da sua filha, que era, como diz o texto, era uma menina perturbada, atormentada, na questão assim, reta da palavra, endemoniada. Eu imagino uma mãe que às vezes tem dificuldade com seus filhos, com as suas filhas, que estão sãos emocionalmente, sãos no seu físico, mas tem problemas. Esse caso, a mulher não tinha um problema apenas com a filha, não era um problema direto somente com a filha, ou talvez a filha nem lhe desse tanto problema, quando estava recobrada, quando estava livre daquela possessão, mas ela lidava direto com um espírito opressor. Então a guerra dessa mulher era uma guerra muito grande.
E eu sei que talvez até aqui nessa noite, ou alguém que está nos assistindo, uma mãe, nos dias de hoje também carregam lutas. Muitas vezes carregam as suas lutas de forma silenciosa. Eu não sei por quanto tempo essa mulher carregou essa luta, mas um dia ela resolveu abrir a sua boca e clamar. Quando viu que Jesus estava passando ali pelos lados de onde ela morava, essa mulher cananeia que veio daquelas regiões, ela não perdeu a oportunidade de clamar. O texto diz que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o problema não era só dela, era uma dor dela, mas o problema era da sua filha. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela passou por pelo menos 3 provas da sua fé. A primeira, porque Jesus não falou nada enquanto ela clamava. Segunda, porque além de Jesus não responder, os discípulos ainda queriam que Jesus a expulsasse, a mandasse de volta. E aí ainda Jesus faz uma declaração. E aí por isso a terceira prova da fé, porque eu posso unir essas 2 declarações a uma prova de fé. Que ele falou primeiramente: eu não vim senão para os filhos de Israel. E depois, mesmo ela insistindo, ele disse que não era bom, não era lícito pegar da comida e dar da comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Talvez muitos de nós, por isso eu peço licença às vezes às mães, eu não vou falar só com as mães, né? Embora que é uma mãe, mas talvez muitos de nós pararíamos na primeira prova, de clamar, não vem a resposta e a gente desiste. Quantos já fizeram isso? Aí você vem falar de quantidade. Não imagina quantas vezes eu já orei, quantas vezes eu já clamei, não duvido. Mas quantas vezes nós já desistimos na primeira prova, no silêncio. Preguei alguns domingos atrás, inclusive sobre o silêncio de Deus. Aqui nessa parte, que Jesus declara assim: eu não vim a não ser para os filhos de Israel, para resgatar os perdidos da casa de Israel. Imagine você ser convocado para fazer uma entrevista de emprego amanhã. E você chega naquela entrevista e a pessoa que vai te entrevistar ainda, vai lá na recepção, pega o seu currículo, entra para uma sala, ela esquece de fechar a porta, mas você ouve ela falando assim, esse currículo aqui não é aquelas coisas. Eu até vou falar com essa pessoa, mas eu não vou contratá-la. Se você for numa entrevista de emprego e ouvir isso, você fica lá mesmo assim para a entrevista ou você vai embora? Provavelmente você vai embora. Já está falando lá do outro lado que não vai te contratar. Quando Jesus fala para ela, quando Jesus fala de maneira que os estudiosos dizem, ela ouviu, ele se calou, os discípulos pedem para expulsá-la, e ainda a única resposta audível de Jesus foi: eu não vim senão para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Ali, quantos desistiriam já na segunda prova de fé? Quantos já desistiriam e diriam assim: nem vou ficar. Ele falou que não vai ter solução para mim, porque eu não sou do povo judeu. Eu não sou do povo de Israel. Ela não era. Ela era de uma outra nação. Meus irmãos, ela tinha uma preocupação direta e já bem clara, como já disse, porque a sua filha estava horrivelmente, conforme ela mesma declara a Jesus, endemoniada. Mas muitas mães estão talvez hoje preocupadas com os seus filhos, e nem somente por uma preocupação real, direta, de algo que está acontecendo no presente,
mas muitas mães que já se preocupam com o futuro. Como será o meu filho? Como será a minha filha? Está tão difícil a gente ter filhos hoje em dia, esse mundo tenebroso, esse mundo que é atrativo. E tudo isso é motivo para que você, mãe, se coloque diante do Senhor hoje. E como essa mulher que foi apresentada aqui a nós, pela palavra de Deus, a mulher cananeia, você tenha realmente esse passo de fé, essa busca ao Senhor pela fé, não duvidando de que Ele pode fazer. Por isso ela insistiu, por isso ela ficou por ali. Agora tem algumas outras coisas também que estão implícitas nessa história, que inclui essa história. Por exemplo, ela não tinha uma posição religiosa, ela não fazia nem mesmo parte do povo, e ela não tinha nenhum prestígio. Aliás, até os próprios discípulos a desprestigiar, estavam tirando o seu prestígio, quando dizia para o mestre: despede-a, porque ela fica gritando, clamando atrás de nós. Quantas vezes já chegaram em mim e falaram assim: pastor, tal pessoa não vai mudar, e não vai adiantar insistir, porque ela não vai mudar. A mesma coisa que os discípulos estavam dizendo para Jesus: Senhor, despede-a, porque o Senhor não tem que se envolver com os problemas de uma mulher cananeia. Mas Jesus não fez nada disso, ela permaneceu ali, mesmo sem credenciais humanas, mesmo sem estar cercada, amparada pela religião daquele tempo, como muitos hoje até estão, sim, cercados, envolvidos na religião, mas com um coração longe de Cristo, porque na primeira oportunidade que tem, já começam a fazer as mesmas coisas do velho homem. E esta mulher, alguém tão improvável, tocou o coração de Jesus. Assim como nós vemos a história da mulher samaritana, alguém improvável. Quem se atreveria a tentar resgatar uma mulher como aquela? Só Jesus. E Ele continua fazendo nos dias de hoje também. Creia nisso. Ele tem para você mãe, para você pai, para as nossas famílias, Ele tem a solução que nós precisamos. Essa mulher, ela nos ensina algo poderoso, uma fé perseverante e humilde. Foi isso, de fato, que fez com que ela chamasse a atenção de Jesus. Ela estava enfrentando a sua grande luta. Ela estava enfrentando esta situação que envolvia a sua filha. Então ela estava lutando pela sua casa. Toda mãe que serve ao Senhor e conhece o Deus que serve, eu não sei a que ponto ela conhecia Jesus, mas ela cria em Jesus de uma maneira que muitos que dizem andar com o Senhor, talvez não creem ainda. Ela estava lutando aqui pela sua casa. Eu quero nesta noite animar você, mãe, a lutar pela sua casa, a lutar pelos seus. Mães geralmente trazem essas marcas de fé. Elas suportam as suas dores pessoais, e elas ainda sofrem as dores dos filhos. Elas sofrem as dores da família toda. Por isso que é muito importante os maridos, os pais também se levantarem e serem ajudadores nessa tarefa. Aqui a palavra não destaca qual era a situação matrimonial dela, se ela era casada, se ela estava sem marido, se ela era viúva. Mas enfim, quem se apresentou a Jesus foi somente ela. Onde estava esse homem? Por isso agora eu quero falar sobre família, porque estamos no mês de maio, e dizer aos pais aqui presentes, que a ação de trazer para casa, e lavar a casa com a água da palavra, a exemplo do noivo, Jesus, que lava a noiva, a igreja, o marido, o pai, precisa estar pronto para ajudar, para fazer essa tarefa. Porque às vezes falar só ajudar é uma coisa assim,
Eu só entro se precisar. Não, você precisa estar atento, a postos, para ajudar a sua esposa, que é mãe, nesta tarefa de cuidar também dos seus filhos. Existem mães que dobram os seus joelhos todos os dias. Esta mulher busca pela libertação da sua filha, mas hoje aqui talvez tem mães que já oraram ou estão orando por filhos afastados, por filhos que estão presos nos seus vícios, por crises emocionais e até por salvação, porque você sabe que o seu filho não está na presença do Senhor Jesus e não o tem como seu Senhor e Salvador. Eu quero, com essa palavra, aproveitar aqui, falar com as mães, os pais, para valorizar a questão e incentivar os seus filhos a andarem na presença do Senhor. Porque nós temos aí relatos de tantas mães sofrendo por filhos fora dos caminhos do Senhor, filhos que um dia conheceram a palavra, mas se afastaram, filhos que nunca quiseram nada com Deus, e essas mães sofrendo. Você, mãe, pai, que tem um filho, uma filha na presença de Deus, valorize isso. Há muitos anos, passou por aqui uma família, e a adolescente, o adolescente ali da família, né? A pessoa adolescente ali da família, gostava muito de se envolver nas coisas da igreja. Um dia, nós fomos procurados, e essa pessoa nos disse assim: quando meu pai e minha mãe querem me dar um castigo, o castigo que eles me dão é me tirar das coisas da igreja. Eu falei: uai, é mesmo? É. Eles sabem que eu gosto muito da EBD, eles não me deixam ir. E essa pessoa se envolveu num determinado ministério, e eles tiraram. Aí vem aquela questão, né? Ah, mas talvez foi por disciplina, pastor. Para disciplinar, disciplina de outro jeito. Você tem alguma coisa para disciplinar seu filho? Naquela época já tinha celular. Pega o celular, mira na parede. Faz qualquer outra coisa, mas não tira o seu filho da presença de Deus. Olha que situação. Olha que situação. Mães que, por falta de sabedoria, dizem para os seus filhos: o que tanto você faz na igreja? Eu não vou ficar aqui descredenciando, abaixando o nível. Ah, se seu filho estivesse num bar, estivesse numa balada. Não, não. Mas olha só, pare para pensar, uma mãe ou um pai que não valoriza o seu filho na presença de Deus, que não valoriza o fato de ter o seu filho servindo a Deus. Misericórdia. Mas quando geralmente a conta vem, aí a pessoa nos procura, né? Aí um dia, já é outra situação, outra família, outros pais, também: estou tendo muito problema com os filhos, pastor. Aí eu disse: olha, seus filhos não estão sendo orientados na palavra. Eu percebo que o padrão da sua casa não é um padrão bom, e você não investe no ensino. Mas eu não sei muito bem de Bíblia para ensinar. Eu falei: não, mas traga na escola bíblica dominical, ele vai melhorar. E eu dei essa palavra. Para que eu falei isso? Trouxeram em 2 EBDs, em 2. Aí não houve ainda uma melhora, vieram me falar: não está melhorando não. Eu falei: mas que coisa, né? Você ficou 6 anos, 4 anos que seja, sem trazer o seu filho. Em 2 semanas, você quer transformação? Não que Deus não tenha poder para fazer isso, mas Deus inclusive não vai fazer, porque você precisa perseverar, persistir. Adivinha? 3º domingo não veio nem pai, nem mãe, nem filho, ninguém, porque não perseveraram. Mas olha a perseverança dessa mulher. Ela clama, Jesus não responde.
Os discípulos pedem para expulsá-la. Dispensa Jesus. Depois, quando Jesus ainda resolve falar, ele fala que não veio para ela, porque ela não era da nação, ela não era do povo de Israel. E na continuidade, dentro desse assunto ainda, quando ela mesmo assim se apresenta adorando, está aqui no versículo 25, que ela veio e adorou dizendo: Jesus, socorre-me. Ele mais uma vez reafirma a questão da nação e diz: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então ela foi uma mulher perseverante, mesmo diante do silêncio, mesmo diante de uma expulsão ali, uma quase expulsão, mesmo diante de uma palavra que não foi tão animadora, mas ela continuou ali perseverante. Quantas mães já viveram isso? Quantas mães aqui já oraram pedindo resposta e parece que o silêncio foi ensurdecedor, foi absoluto? Essa mulher não desistiu e eu quero declarar para você, mãe, que quando Jesus está trabalhando em nós, às vezes nós não conseguimos ver muitas coisas, mas creia no que eu quero te dizer aqui. Há momentos de fato que Jesus está trabalhando em nós, antes de trabalhar por nós. Ele trabalha em nós, Ele nos amadurece, Ele alicerça, alinha mais ainda a nossa fé. Por isso o apóstolo Paulo ensina muito sobre perseverança. E depois ele trabalha por nós, que é o momento que a gente sente a mão do Senhor nos tirando dali e nos colocando lá. Nos tirando de lá e colocando aqui, em outra situação. Porque Ele vai operar, trabalhar por nós. Vai fazer a sua obra por nós. Mas antes Ele trabalha em nós. Você precisa aprender com isso. Ah, é difícil, né? É difícil? É difícil. Mas a perseverança daquela mulher revelou a profundidade da sua fé. Quanto mais nós perseverarmos, mais a nossa fé será profunda. E vou dizer, Deus terá uma solução para você. Eu ando com muitos pastores, e alguns estão já assim: estou muito triste, estou muito chateado, estou muito cansado. Por quê? Tantos anos, um fala lá 5, outro fala 10, outro fala 15. Tantos anos que eu já estou lidando com a igreja, e eu não percebo que a igreja acompanha. Aí a palavra é uma só: Deus está aprofundando a sua fé. Se a igreja não acompanhar a sua fé, Deus te leva para um lugar que tem fé. Pode ficar tranquilo, porque é dele a obra, é dele. O Senhor vai te levar para um lugar onde tem fé, mas aprofunde a sua fé. Continue construindo a sua família, de forma que você não venha desistir dela. Olha só, muitas famílias são fortes, porque elas são construídas nas dificuldades. E nestas dificuldades, as pessoas não desistem finalmente da família, mas permanecem. Estou ressaltando aqui porque nós estamos no mês da família e nós precisamos lutar por ela. Você com a sua esposa, você com os seus filhos, você precisa muitas vezes clamar ao Senhor. Eu sei que eu não estarei isento de enfrentar dificuldades na minha casa, mas eu não quero desistir jamais. Clame ao Senhor. A humildade dessa mulher, que eu já falei, pincelei aqui várias vezes, mas eu quero ressaltar de novo, a humildade demonstrada por essa mulher, no momento que Jesus fala aqui no versículo 26, que não é bom tomar o pão do filho, ou dos filhos,
e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, quanta gente se sentiria ofendida, magoada, entristecida. Tchau, Senhor. Primeiro o Senhor não falou nada, depois os seus discípulos queriam me despedir, depois, quando o Senhor vai falar, fala que o Senhor não veio para a minha nação, não veio para o meu povo, veio só para o povo de Israel, e agora? O Senhor fala um negócio desse para mim, eu estou ofendida, eu vou embora. Não. Sabe o que ela fez? Ela não discutiu, ela não se ofendeu, ela simplesmente fez uma declaração de reconhecimento assim: se eu receber apenas uma migalha da sua graça, aqui eu já estou parafraseando o texto, eu já estou ilustrando o texto, se eu apenas receber uma migalha da sua graça, ou do seu poder, já é suficiente para transformar a minha casa. Humildade atrelada à fé, humildade atrelada à perseverança e profundidade de fé. Há muitas pessoas hoje que querem exigir tanto de Deus, mas Deus não trabalha, meus irmãos, minhas irmãs, pela nossa imposição. Ele trabalha diante de um coração contrito e quebrantado. Alguns vão falar assim: eu ouço tanto esse negócio de quebrantado. Um coração quebrantado, em poucas palavras, ou talvez em uma palavra, é um coração obediente. Quer ver só, um filho que aprende com seu pai e com a sua mãe sobre algo que ele fez de errado, e da primeira vez ele aprende e não faz nunca mais, ele se quebrantou. Agora, o oposto, ou o antônimo de quebrantado é o rebelde. Ah, é? Então você não vai me dar, mãe? Então você não vai me dar, pai? Então também, e lança um monte de ameaça sobre os pais. Então existem aquelas crianças que aprendem na primeira. Eu lembro que a Rafaela, com menos de 2 anos, levou o primeiro choque na vida. Choque mesmo. Eu estava ainda mexendo com a construção da casa, e tinha algumas tomadas que tinha só o fio. E ela foi lá e pegou na ponta de um lá. Não estava descascado nem nada, mas ela pegou na ponta assim e deu uma corrente elétrica e ela assustou. Aí eu disse para ela: isso aí é choque. Aí ela disse: é choice? Falei: é choice. E é assim. Aí eu contava para tudo, eu contava uma história. Até aquela que eu contei um dia para vocês, que ela não queria me dar um pedaço de um lanche, comi o meu, né? E ela estava comendo dela e ela não quis me dar um pedaço do dela. Aí eu falei assim: dá um pedaço para o pai. Aí estava ela e a Vitória. Aí elas ganharam força. Pai, folgado, você já comeu? Aí eu falei: olha, é assim que vocês vão fazer com Deus, que dá tudo para vocês, e quando Ele pedir uma parte, vocês não vão dar? Topa aí o lanche inteiro. Então elas aprendiam sempre de primeira. Sempre aprenderam de primeira. E essa vez do choque, eu não me esqueço, porque ela tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e ela aprendeu. E ela passava perto e mostrava para mim, aí já a tomada já estava arrumada, mas ela mostrava para mim e falava: choice, né, pai? Choice. Olha só, uma vez só. Aprendeu. Por que tem gente que não consegue ser quebrantado? Se Deus, inclusive, fala que para que Ele nos ouça, para que Ele nos atenda, para que Ele haja poderosamente em nossas vidas, Ele precisa do nosso quebrantamento. Ele deseja a nossa obediência. Eu não acabei de falar que história eu contei para ela, mas eu disse assim sobre o choque. Esse aí você levou um impacto, assim. Usei outro termo lá, mais infantil. Mas você sabia que uma vez uma pessoa adulta, ela caiu de uma escada, porque ela levou um choque, ela caiu e ela rolou para um lado, para o outro, aí ela falou: morreu? Eu falei: não morreu, mas poderia ter morrido. Existem coisas na nossa vida que é um erro só, mas pode custar a nossa vida. A gente pode morrer.
E assim ela foi. Eu ouço às vezes alguns pais falando, eu não sei o que eu faço. Eu falo uma vez, 2, 3, 4, 10, 20. Comece a orar pelos seus filhos. Tudo a ver com família, o que eu estou pregando hoje. Comece a orar para que os seus filhos tenham um coração quebrantado. Porque a natureza pecaminosa está assim, ó, fervendo na criança. Meus irmãos, eu creio piamente que a natureza pecaminosa, ela ferve no coração da criança, porque existem certas coisas que ela não precisa ouvir dentro da sua casa, mas eu não sei como, ela aprende e fala. Como, por exemplo, a criança sujou a boca de chocolate, pequenininha, 2 aninhos assim, e o pai, a mãe, sei lá, alguém lá da família, perguntando, um vídeo bem antigo, e ela falava assim, não, é barro, eu sujei. E era o chocolate. Ela conseguiu uma desculpa para se safar. Eu não sei o que levou, por exemplo, a filha dessa mulher cananeia a ficar endemoniada. Mas eu não quero te assustar, já te assustando, que se você não gerar no seu filho um espírito quebrantado, um espírito obediente, os seus filhos te trarão muitos problemas. Aquele negócio de passar a mão no erro, para com isso. Erro é erro. Fala com ele, com amor, mostra na palavra. E ele vai sendo transformado, ele vai sendo gerado, até o dia também que ele entrega a sua vida para Jesus, aí o Espírito Santo habita nele, e ele já não fica mais só debaixo da promessa, mas ele vai viver a própria promessa do Senhor para a vida dele, porque Deus tem promessa sobre a vida dos pais, com relação aos filhos, ao dizer inclusive, filhos são herança do Senhor, é uma promessa, mas agora ele vai ter a sua própria promessa viva dentro dele, porque entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar nele, sela para o dia da redenção, e ele vai se lembrar, porque é uma das ações do Espírito Santo, quando Jesus fala, enviarei o Consolador, que vos falar, lembrar de tudo que tenho ensinado. Então tudo que você ensinar para o seu filho, quando ele se converter, que ele tiver condição de reconhecer que é um pecador, e se converter, ele se lembrará de tudo que você ensinou, e ele será uma bênção na sua vida. Jesus, ele reconheceu a fé daquela mulher, e no final aqui do versículo, no final do texto, no versículo 28, ele diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. E aquele que começou em silêncio, e aquele que em seguida falou que não tinha vindo para ela, e que em seguida disse que o alimento não era para ela, fez a seguinte declaração, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, enquanto a conversa estava acontecendo, a sua filha ficou sã, lá onde ela estava. Existe um slogan do círculo de oração, Mães em Oração, que chama esse círculo. Algumas vezes já fizeram reuniões aqui na nossa igreja, são mães de várias denominações, e é interessante que elas têm um slogan assim, mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu quero ampliar esse slogan para o seguinte, porque você, maridão, paizão, precisa entrar na jogada, né? Precisa entrar no páreo, precisa entrar no desafio, precisa entrar no jogo. Então, a minha declaração para hoje é, pais de joelhos, família de pé. Os filhos dos seus filhos, o Senhor vai te abençoar nesse sentido, se você se posicionar diante dele. A fé dessa mulher foi reconhecida pelo próprio Cristo, uma mulher anônima.
nem citam o nome dela no texto bíblico. Mas a sua fé ficou tão conhecida que a sua história ecoa até hoje, tanto que nós estamos pregando sobre esse fato. O resultado foi o esperado, o buscado, né? Que a sua filha fosse liberta, ficasse sã, livre da possessão, livre de toda a opressão maligna. Tudo isso por causa desses pontos tão importantes que nós precisamos buscar também nos nossos dias. Por nós estarmos no mês então da família, essa mensagem não vai ficar apenas para as mães, embora aqui seja uma mãe no texto, mas todos os pais aqui, homens e mulheres, pais e mães, precisam aprender com essa mulher a ter perseverança na oração, que é quando ela vem clamando, e há silêncio, e há uma quase expulsão, então, mas ela continua clamando, então perseverança na oração, humildade diante de Deus, que é quando ela ouve aquele não de Jesus, ao dizer não é para você, não é para o seu povo, o que eu vim fazer, e acima de tudo, ela teve uma fé, que não desistiu da sua casa, ela não foi embora, enquanto não ouviu Jesus declarar o que ela foi buscar, que era a libertação da sua filha, a libertação da sua casa. Feche seus olhos agora. Eu quero que você pense na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Eu não sei quantos aqui estão passando por problemas de filhos que não servem ao Senhor. Alguns que não foram alcançados ainda, ou foram alcançados, mas hoje estão vivendo como um filho pródigo, longe da presença de Deus, longe da casa, longe da presença do Senhor, e que você clama por esse retorno. É o momento de você fazer isso.